Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje pela manhã, hoje é segunda-feira, pela manhã eu fiz uma live, mas da metade da live para o final, o som, o áudio ficou muito ruim. Então, como eu acho que as informações são bem importantes, eu resolvi gravar e vou postar no Facebook para você, tá bom? Então vamos lá. Essa live, essa conversa, eu planejei porque eu peguei as principais dúvidas e perguntas que chegam para mim pelo WhatsApp ou inbox no Facebook e também no meu atendimento que eu faço com os familiares que cuidam de pessoas doentes. Então eu peguei as principais queixas e montei essa conversa. E eu vou falar das duas principais armadilhas que os cuidadores caem e que acaba prejudicando o desenvolvimento do cuidar, tanto para as pessoas que cuidam como para aqueles que são cuidados. Né? Então eu vou falar dessas duas armadilhas e como escapar dessas duas armadilhas para que você não sinta, não fique prejudicado nesse processo do cuidar. Né? Então o tema é cuidar e eu vou falar especialmente para pessoas que cuidam de familiares com doenças graves e potencialmente fatais. Tá? Bom, se você está me vendo hoje pela primeira vez, eu sou Luiz Antônio Manzoc, eu sou psicólogo, sou CEO da Entre Egos e sou o criador do programa Cuidar Sem Sofrer. Eu também quero que você que me conhece agora, né, que está me conhecendo, saiba que os meus valores principais são transparência nas relações, comunicação amorosa e enxergar a vida nos momentos de crise. Né? Porque a crise, a doença, a finitude, né, o adoecimento, carrega uma vida dentro deles. E é importante a gente ter um foco para encontrar a vida e fazer desses momentos momentos recheados de amor, de vida, de comunicação, de convívio e de crescimento. Né? Bom, talvez, né, você esteja passando por essa crise de estar cuidando de alguém. E normalmente, né, a gente sabe que uma crise, a primeira roupagem que ela se apresenta, as primeiras reações que a gente tem frente a uma crise, são quais? São desespero, sofrimento, estresse. A gente sofre com a falta de controle, sem saber qual vai ser o próximo passo do que vai acontecer. E nós ficamos totalmente fora, né, do nosso eixo. O que eu quero dizer com isso? Do nosso cotidiano, das coisas que nós estamos acostumados a lidar. A crise nos tira daquele conforto e nos coloca situações inusitadas, novas, e que nem sempre nós temos um repertório para lidar com elas, né, para lidar com a crise. Então, quando a gente tem o diagnóstico de uma doença, né, então, por exemplo, o seu pai teve o diagnóstico de câncer, e você fica sabendo desse diagnóstico, existe uma crise. Né? Vem aquele medo, o que vai acontecer, como é que vai ser agora, né? Qual vai ser o desenrolar dessa situação. E nós entramos num quadro, então, de confusão. Né? E nós ficamos paralisados nisso um bom tempo, porque você vai ter que lidar, né? Você terá que lidar emocionalmente com o que está acontecendo, fora lidar com os cuidados que precisam serem iniciados. Né? Então, né, você pode estar nessa situação, cuidando de alguém que está hospitalizado, que você leva para fazer exames, ou que leva para fazer uma quimioterapia, e que esteja internado. Ou cuidando em casa, né, de um paciente, pode ser com câncer, com Alzheimer, com alguma doença degenerativa, alguma doença crônica que seja potencialmente fatal. E eu tenho certeza, né, que a grande maioria se sente sozinho, sem esperança, cansado, não consegue estabelecer uma rotina, porque a vida virou de cabeça para baixo. Literalmente, a vida vira de cabeça para baixo. Eu sei disso porque eu já cuidei do meu pai, que faleceu. Né? Meu pai teve câncer e faleceu. E no meu trabalho, junto, né, com os familiares das pessoas doentes, eu percebo e eu vejo isso. Né?
E o que eu vejo, gente? Eu vejo pessoas dedicadas, que querem cuidar da melhor forma possível dos seus familiares, né, do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, querem cuidar, querem fazer o melhor para os outros membros da família e para si mesmo. Mas acontece que essas pessoas estão fisicamente cansadas e emocionalmente esgotadas, né? E com toda a razão, né? E não sabem, portanto, lidar com essa situação. Ficam totalmente desnorteados, né? E aí eu quero entrar com a primeira armadilha. Nós temos que estar muito atentos. A primeira armadilha que o cuidador cai é que ele busca parecer forte o tempo todo. Ele chora escondido. Por quê? Porque ele acredita que chorar junto com o paciente, com a pessoa doente, né, junto com a pessoa doente, enfraquece, entristece. E isso não é verdade. Você sabe que quando o cuidador chora sozinho, né, então, se ele está cuidando em casa da pessoa doente, por exemplo, ele vai para o banheiro tomar um banho e chorar. Ele vai para a cozinha chorar, depois ele volta. Ou se ele está no hospital, ele sai do quarto, vai para o corredor, chora e depois volta. Quando ele faz isso, e se você faz isso, você está se isolando. Você está deixando uma emoção que você está guardando só para você. Isso é muito ruim. É muito ruim porque você se isola e é muito ruim porque você pode, inclusive, produzir sintomas, né? Você pode ter uma pressão alta, uma gastrite. Em alguns casos, você pode ter até uma síndrome de pânico, desencadeada por tudo isso que você está embotado, vivendo, com aquilo aqui, ó, na garganta, e você não coloca para fora. Então você deve falar, sim, das suas emoções, expressar a sua preocupação, a sua tristeza, tanto junto ao paciente doente, ao seu familiar doente, como dos outros familiares, né? Outra coisa, quando o familiar não chora, né, perto da pessoa que está doente, essa pessoa que está doente também acaba guardando as suas emoções. Porque é claro que ele sabe que você chora, é claro que ele sabe que você está triste, que você está preocupado. Mas ele percebe que você não está à vontade para falar. Então ele também não fica à vontade para chorar ou para falar. E você percebe, duas pessoas estão aqui sofrendo, só que elas viram de costas uma para a outra e ficam isoladas. Cresce o abismo entre os familiares e a pessoa doente. E isso é muito prejudicial, né? Como é que a gente escapa dessa armadilha? A gente fala das emoções. A gente deixa o outro falar das suas emoções, né? Muitas vezes acontece no paciente, né? Eu já me contaram as famílias que eu atendo, eu já vivenciei também essas situações, né? O paciente, chega um filho, por exemplo, no hospital, o paciente fez quimioterapia, já está de volta no quarto, chega o filho para visita, né, para ficar lá com seu pai, e o pai fala: nossa, filho, estou muito triste, acho que não vai dar certo essa quimioterapia, eu estou passando super mal, eu acho que eu vou morrer, eu não vou ver os meus netos crescerem. Qual que é a resposta automática, normalmente, dos familiares? Imagina, papai, é claro que vai dar tudo certo, claro, você vai ficar curado e você vai ver, sim, os seus netos crescer. Nossa, é sim, papai, não fique assim. Quando você fala isso, muitas vezes aquele paciente, né, o seu familiar, o seu pai, foi um esforço para ele falar daquilo, ele estava sentindo e ele precisou falar. E quando ele falou, você negou aquilo, né? Falar: ah, não, papai, isso é bobagem, deixa isso de lado. Não é bobagem. É um medo real, é uma angústia real. E realmente pode acontecer. Ele pode se curar desse câncer, como ele pode também morrer desse câncer. Então, o que você faz? É claro que você também está mexido nessa situação. Você está emocionalmente envolvido. Você também possivelmente está com medo. Né? E você também não quer que seu pai morra. Mas, né, o que você pode falar? Você não vai falar: não, papai, imagina, que besteira. Você também não vai falar: puxa, pai, realmente a situação está muito grave. Não, você vai estar com ele. Então você vai dizer:
puxa, papai, também estou triste, estou preocupado, mas olha, a gente está buscando tratamento. E se essa quimioterapia não der certo, nós vamos buscar uma outra, nós vamos ver outras coisas. O importante, papai, é que nós estamos juntos. Independentemente do que acontecer, nós estamos juntos. Não é? E chora enquanto fala, e abraça, e diz que ama, né? Pode abraçar, pode chorar, deve dizer que ama. Mas você percebe que a tua atitude não é nem de negar o que ele está dizendo, nem de afirmar que realmente a situação está grave, mas você está dizendo, nós estamos juntos nessa. Independente do que acontecer, nós estamos com você, eu estou com você, seus netos estão aqui. E isso une as pessoas, isso fortalece as pessoas. Então, essa fragilidade, esse medo, essa ansiedade permeia toda a família, inclusive o paciente. E se o grupo familiar consegue viver isso, tocar nessas questões e falar sobre isso, isso fortalece demais a todos os envolvidos nesse processo. Então é uma armadilha que a gente não precisa cair. Aliás, né, eu vou falar de duas armadilhas, mas as armadilhas são muitas. São realmente muitas. Aqui eu selecionei as duas principais para a gente estar conversando, né, aqui. Tá? Bom, a segunda armadilha que os cuidadores caem é que eles acabam vivendo em função do familiar doente. E isso, gente, não pode, não deve acontecer. Né? Então, é a armadilha que eu chamo do super cuidador. O mega blaster cuidador que quer fazer tudo da melhor forma sempre e quer dar conta de tudo. Né? E é claro que é uma verdade que a rotina se modifica. Né? Não tem como. A rotina se modifica e eu também falo por conhecimento de causa. Né? Por quê? Eu vou contar para você. Meu pai, ele teve um câncer, ele se tratou por 9, quase 10 anos desse câncer. E no início, né, quando você descobre o câncer, tem que fazer alguns exames, fez algumas biópsias, né, uma internação, exames de laboratório. E assim, tudo bem, por exemplo, eu, na época, né, eu sou casado, tenho um filho, na época eu falava assim, bom, pai, que dia vai ser seu exame? Ah, vai ser tal dia. Bom, eu vou cancelar o consultório à tarde e eu vou com o senhor fazer o exame, vou levar, né, você e a mamãe fazer o exame. Tudo bem, era uma tarde de consultório que eu desmarcava e não trabalhava. À medida que o tempo foi passando, esse tratamento pedia maiores intervenções, coisas mais com intervalo de tempo menor. Então eu comecei, bom, eu vou cancelar quarta-feira à tarde, sexta de manhã o consultório. E aí as coisas vão indo. Acontece que isso vai tomando uma dimensão muito grande. Né? Chegou um ponto em que tinham pequenas internações, tinham vários exames, várias quimioterapias ambulatoriais, e eu não podia ficar cancelando o consultório toda hora. Né? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ligar dinheiro, eu tinha que tocar a minha vida. E não só questões profissionais, mas, por exemplo, de terça e quinta, eu que levo meu filho para aula de futebol. Se eu não ia levar na terça ou na quinta, a Mônica, minha esposa, teria que levar. Mas quando eu levava ele para o futebol, ela ia atender um paciente. Ela estava fazendo um curso de quinta-feira. Então, se eu não vou e não consigo alguém para ficar com o Pedro, ela teria que faltar no atendimento, no curso, e isso vai se tornando uma bola de neve. Todos vão alterando as suas rotinas, não é? E isso tira a gente, né, daquela normalidade, né, daquele mundo presumido que a gente está acostumado a viver. Então, além de estar vivendo, né, vivenciando a parte emocional da doença do meu pai, eu estava vivendo também a parte prática da logística do que precisa ser feito. Né? E isso realmente é complicado. Então, tem uma hora que a gente precisa sentar, os familiares, ou quem vai participar dos cuidados, e ver quais são as possibilidades. Só que o que acontece? Né? Isso eu vejo na minha prática com os familiares que eu trabalho. Quando você está naquela rotina
né, alucinada, tentando dar conta de tudo, você não consegue parar racionalmente para pensar como você pode estruturar essa rotina, o que que você faz quando. Não dá, a cabeça da gente não funciona dessa forma, né? E essa rotina, por que que ela é importante? Porque ela devolve, tanto para os familiares como para o paciente, né, para o seu familiar doente, um senso de organização e de controle das coisas. Então, ter uma rotina faz uma grande diferença. E às vezes, gente, acredite, é apenas um pequeno ajuste. Ou uma ideia que você não teve, que você está tão atarantado, vendo que você tem que resolver as coisas, não sabe como, que você não consegue ver e pensar em alternativas, né? Então, isso é tão importante que um dos módulos do programa, né, do meu programa, Cuidar Sem Sofrer, um dos módulos é todo dedicado à construção da rotina. Então, junto com os familiares, junto com as pessoas que estão cuidando daquela pessoa doente, eu monto uma rotina que encaixa naquela família. Tem que ser customizada, porque cada família é uma. Não existe uma receita de rotina, né? Inclusive, se você é o único cuidador do seu familiar, não tem outras pessoas cuidando junto com você, ou porque não tem outros familiares, ou porque só você pode fazer, tomar, né, essa frente, esse cuidado, mesmo que seja só você, existe sempre um ajuste para a gente fazer e que vai melhorar tremendamente a tua qualidade de vida e a qualidade de vida dos seus, da pessoa que você cuida, né? Então, rotina é importante. E se você está nessa armadilha, como é que você pode fazer? Você sente com os seus familiares, senta com eles, veja com quem você pode contar, quem que vai estar cuidando também, quais os horários que as pessoas podem oferecer, quais as tarefas que as pessoas podem fazer. E aí se organiza uma rotina, né? Eu repito, essa rotina é importante para todos, tá? E sentar e negociar isso com família nem sempre é uma coisa fácil, tá? Porque vamos lembrar que a gente não está falando em checklist de tarefas que precisam ser feitas. Existem tarefas que precisam ser feitas, mas existem pessoas que estão emocionalmente envolvidas com o que está acontecendo. Então você pode ter um filho ou uma filha que não consegue dar banho no seu pai, né? E isso precisa ser respeitado. Mas esse fulano ou essa fulana consegue fazer uma outra coisa no cuidado. Então, como que a gente pode articular de uma forma que isso seja satisfatório e possível, né? Não adianta a gente pegar um modelo exemplar de divisão de cuidados. Nós temos que fazer o que é realmente possível, palpável e tangível para cada família, tá? Então, sente e converse. A conversa geralmente é a melhor ferramenta. E olha, lembra dos princípios que eu falei, né? Quando a gente senta em conversa, a gente tem que ter uma relação clara e falar: isso eu consigo, isso eu não consigo, isso eu posso, isso eu estou sentindo dessa forma, eu estou desanimado, não, essa parte eu estou entusiasmado, eu quero participar. Seja verdadeiro e fale com amor e fale do que você sente. Então todos vão se mostrar, todos vão chegar num consenso possível naquela dada situação. E esse plano, gente, de cuidados, ele se transforma a partir do momento que a própria doença também se transforma e as necessidades que ela pede para nós, né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Isso é uma questão muito importante, tá? Isso aí você tem que lidar. Então, gente, duas armadilhas que a gente vai fugir: parecer forte e chorar escondido, não pode, e querer fazer, né, o papel do super cuidador. Não faça isso. Conte com as pessoas, traga as pessoas para perto, tá? As outras armadilhas são muitas, no outro momento a gente conversa sobre isso. E eu quero também te fazer agora um convite. Aliás, dois convites. Toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, nós vamos ter uma live e eu vou trazer questões importantes do assunto. Então, nos comentários desse post, você coloque
dúvidas, questões que você tenha sobre esse cuidar, o cuidar de um, de um ente querido, né, de um parente querido que esteja com uma doença potencialmente fatal, que esteja em cuidados paliativos, faça a pergunta que eu faço questão de responder. E nas lives eu vou trazer esse material, vou responder para você o que você estiver me perguntando, tá? Outra coisa, compartilhe esse post com esse vídeo, pode ter dicas importantíssimas para as pessoas que estão passando por isso. Às vezes pode parecer simples para você, mas uma dica que eu dei, uma ou duas, podem fazer uma diferença tremenda na vida de uma família ou de uma pessoa doente. Então, por favor, compartilhe com os seus contatos esse post e as lives que eu vou fazer toda semana, tá? E um outro convite especial. Se você compartilha esse post, quando eu vou colocar nos comentários um link, e aí se você compartilhar você vai receber, um link, porque eu quero convidar você para participar de uma Masterclass que eu estou montando, que deve ser agora até o final de fevereiro, e você vai se inscrever nesse link. O que é essa Masterclass? Essa Masterclass, nessa palestra, é feita para cuidadores, para pessoas que estão cuidando de algum parente, de algum ente querido, do seu pai, do seu avô, da sua irmã, que tenha alguma doença grave ou potencialmente fatal. E nesse webinário eu vou dar os caminhos para você, eu vou te ensinar como lidar melhor com os cuidados desse ente querido e adquirir um maior equilíbrio emocional e familiar. Além, claro, de estabelecer uma rotina adequada e de conseguir enfrentar esse período, que é um período difícil, de forma saudável, equilibrada, conseguindo conviver e viver com esta doença, né, ou com o que você está ajudando o seu familiar, e ver vida nesse processo, acima de tudo. E eu garanto que muito vai melhorar, muitas coisas vão melhorar na tua vida, na vida da sua família e da pessoa doente que você está cuidando. Tá bom? Gente, como eu falei para vocês, eu vou postar isso daí, que é no lugar da live, que o som não ficou muito bom. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção. Fiquem ligados, toda segunda-feira, às 11 horas da manhã. Coloquem lá no comentário as suas dúvidas, que eu quero responder. Eu quero te ajudar a passar por esse processo de cuidar de um ente querido doente de uma forma saudável, tanto para você como para ele e para o resto da sua família. Tá bom? Gente, paz, alegria sempre. Grande beijo. A gente se vê.